Aqui com a gente, coordenador estadual da Pastoral da Pessoa Idosa, Crismédio Vieira. Crismédio, bom dia. Bom dia, João. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Quais são os números da violência em relação a essas pessoas acima de 60 anos aqui em Alagoas? Olha, Gilvan, segundo os dados do CIAP, que é o Centro Integrado de Atenção à Violência à Pessoa Idosa, entre outubro de 2009 e março de 2011, foram mais de 300 notificações feitas através do Disque Idoso ou pessoalmente lá na sede do CIAP, né? Mas nós sabemos que esse número é bem maior. A grande dificuldade é justamente em notificar esses tipos de maus-tratos. Há uma subnotificação, né? As pessoas que sofrem os maus-tratos normalmente não procuram fazer essa procura pela justiça. Exatamente. Tanto a pessoa como às vezes o vizinho ou parente, familiar, ele não tem essa coragem de denunciar, sendo que notificando você está ajudando a cuidar da vida dessa pessoa também. Até porque o idoso às vezes não tem condições de fazer essa denúncia, né? Me diz uma coisa, com relação assim a esse tipo de violência, no caso, a maior parte das denúncias, é dentro de casa, é violência doméstica, é da própria família? Como a gente poderia classificar isso? Isso, grande parte das violências acontece dentro da família, né? E a maior delas é a negligência, a falta de cuidado para com essa pessoa idosa no ambiente familiar, né? Quando a gente fala em violência, vem logo a questão física, mas nós temos tantos outros vários tipos de violência que acometem a sociedade hoje que precisa ser enfrentada. Agora, o que chama mais atenção é que muitas vezes, é uma pergunta na verdade, se essas pessoas sustentam a casa. Muitas vezes essa pessoa com aquele cartão de benefício do INSS, por exemplo, é quem sustenta a casa. E às vezes outra pessoa, o filho, alguém da família, se apropria desse cartão e escraviza essa pessoa. Isso acontece? Muito, muito. E é importante que um vizinho ou um amigo da família que tenha conhecimento de uma situação como essa, colabore com a vida dessa pessoa, notificando, né? Porque o centro existe, o Centro Integrado de Atenção, com uma equipe multidisciplinar que vai fazer o acompanhamento sem comprometer a pessoa que fez a denúncia. É muito importante, Gilvan, notificar essa situação. Quais são os bairros que vocês recebem mais denúncias, assim, e que vocês atendem? Na verdade, o atendimento é feito em toda a capital, né? Isso. Mas o registro maior, em quais bairros? Olha, na periferia, né? É onde mais acontece, sendo que na classe alta também, mas o maior índice dos casos acontece na periferia, nas comunidades pobres. Você falou do Disque Denúncia. Nós temos esse número agora, que o número vai aparecer aí na tela, é o 3315-9928. Isso. Qualquer tipo de denúncia e maus-tratos relacionado à pessoa idosa pode ligar para o Disque Idoso, que vai ter um acompanhamento necessário. E não precisa dizer o nome, né? Não precisa. Não, se a pessoa preferir, mantém no anonimato. Qual é o tipo de trabalho que a pastoral faz com relação aos idosos? São visitas específicas quando vocês têm algum tipo de denúncia ou há todo um acompanhamento em torno disso? A ação principal da pastoral da pessoa idosa é o acompanhamento domiciliar às pessoas idosas, principalmente as mais vulnerabilizadas pela pobreza ou abandono. Nessa visita mensal, a pastoral trabalha conscientizando a família sobre a dignidade e o respeito que as pessoas idosas precisam no ambiente familiar, né? Aí entra o trabalho da pastoral como prevenção, orientando a família para que ela veja a pessoa idosa não como um peso, mas como um ganho no seu ambiente. Nessa questão de saúde, é o primordial, é o que vocês mais encontram de carência dessas pessoas, nessa visita domiciliar? Isso, tanto questões de risco relacionadas à saúde como também social, né? A pastoral acompanha através de 8 indicadores de saúde e social essas pessoas, porque é através dos indicadores que nós temos um retrato da situação das pessoas idosas acompanhadas. A gente conversava ontem, inclusive na reunião de pauta, né, Gilvan, sobre a questão do transporte, que é um problema, né? Exatamente. Os ônibus, às vezes, não atendem... Da falta de respeito. Da falta de respeito mesmo, né, com relação aos idosos. Não param, enfim, tem diversas situações que a gente já mostrou aqui, inclusive em reportagens aqui no nosso telejornal. Chegam a vocês também esse tipo de reclamação dos idosos? Constantemente. Né? É grande o número de descaso para com os idosos no transporte coletivo. Né? É uma questão de educação e cidadania que a gente precisa começar a trabalhar isso, até porque hoje
o Brasil possui mais pessoas idosas do que crianças de 0 a 4 anos. E a tendência nas próximas décadas é que isso aumente mais. Aumente mais, e eu vejo isso, Gilvan, como um dos grandes ganhos do século XXI. A população idosa envelhecendo, vivendo mais. Agora, é importante essa palavra respeito. É importante que nós, dessa geração, que logo, logo estaremos na terceira idade, que cuidemos mais desse aspecto, que a gente se preocupe mais com isso. É evidente isso? As pessoas estão discutindo mais esse aspecto, essa situação? Com certeza, apesar dos números de descaso contra a pessoa idosa, mas há alguns avanços, né? E o Estatuto do Idoso, ele vem assegurar os direitos dessas pessoas idosas, né? E a gente precisa levar a sério essa questão, o tema sobre o envelhecimento. Né? Nós estamos aí num ano de conferências, onde vamos debater várias políticas públicas efetivas para que os direitos das pessoas idosas sejam assegurados, de fato. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Obrigada e bom dia. Muito obrigado.